Olá, bem-vindos, Conversas de Ribatejo, RCA 104 FM. Todas as semanas estamos agora neste período de pré-campanha eleitoral a começar uma nova etapa, não neste programa ainda, mas no próximo programa, e aproveitamos para anunciar que estas Conversas de Ribatejo vão ter a oportunidade, de todos os ouvintes, de poder ouvir cada um dos candidatos à Câmara Municipal de Santarém. Assim, na passada semana fizemos o sorteio deste tipo de apresentação e o sorteio ditou que o Bloco de Esquerda pudesse ser o primeiro interveniente e participante convidado deste Conversas de Ribatejo. O segundo candidato a presidente da Câmara de Santarém, CDU, que viria no dia 20/8, o PS, terceiro candidato 27/8, PSD no dia 3/9, 3 de setembro, e terminaríamos com o CDS no dia 10/9. Dizer também que nesta oportunidade e por via das funções de candidatura que está a presidir à sua campanha, Rui Barreiro, eu ia fazer o nome todo, exatamente, foi por causa disso. Rui Pedro Barreiro vai estar ausente. Aliás, lá no Val Santarém era o Pedro. Não é? Exatamente. Por fora é que é Rui. Exatamente. Mas dizia eu que Rui Pedro Barreiro, candidato do PS nestas eleições, vai se escusar a estar nestas próximas emissões a partir desta edição e voltará depois de outubro, depois do resultado eleitoral. Ou não. Ou não, mas isso voltará ou não, mas isso só depois de saber o resultado das eleições. O que é pacífico podermos assumir já é que em sua substituição virá o Dr. Francisco Pereira, que estará então nestes próximos programas e que continuará a fazer este painel, a contribuir para este painel de Conversas de Ribatejo a partir também da próxima semana. Fica para interromper, indicação do Rui Barreiro. Sim, foi indicação do próprio Rui. Portanto, ficam estas informações prévias sobre o novo ciclo que a partir deste programa vamos desencadear para que os nossos ouvintes possam ficar mais informados. Já explicaste o sorteio ou não? Não, o sorteio foi uma... De resto, as datas todas, já disseste quem é que vai ser as datas? Já. E também o sorteio foi também filmado e está no Facebook da É preciso esclarecer também os nossos ouvintes que não era necessário que eu suspendesse a minha presença aqui, do ponto de vista legal, apenas durante a campanha eleitoral eu não deveria estar aqui presente, mas não fazia muito sentido estarmos a entrevistar candidatos e eu estar aqui nas funções de moderador, e portanto eu achei que fazia todo o sentido aproveitar já essa suspensão e antecipá-la de forma a que todos os candidatos pudessem ser entrevistados por outras pessoas e estarem todos em igualdade de circunstância perante o painel, e portanto é isso que acontece. É óbvio que este painel tem 3 pessoas e portanto não tem todas as sensibilidades eventualmente políticas que vamos ter aqui a entrevistar, mas é o que é, o painel é assim, e portanto e damos a abertura, é preciso também de alguma forma dizer que... Agora, diz. Era só acrescentar que, portanto, são 5 os candidatos que vão estar aqui presentes, há 6 candidatos conhecidos com base na Assembleia Municipal, não é? Mas a nossa, portanto, digamos, aquilo que foi a nossa decisão tem a ver com a representatividade na Assembleia Municipal. E, portanto, os partidos que vão estar aqui, ou que foram convidados para estar aqui, esperamos que todos estejam, são aqueles que estão representados na Assembleia Municipal de Santarém. E faz sentido. Exato. Faz sentido, digamos que há um critério. A atividade é o critério, já agora, foi o critério adotado. O nosso coordenador do programa esqueceu-se por lapso, mas estamos também tentando fazer um último programa. Iria dizer isso agora. Perdão. Iria dizer isso agora. Ia dizer que estamos também, em termos de rádio e em termos dos programas, ou destes programas, estamos a colocar a hipótese de haver um programa único com todos os candidatos
à Câmara Municipal de Santarém. Para além de, ainda assim, estamos também a equacionar a possibilidade do interesse de haver outro tipo de debates com outros intervenientes da cena política, quer da cidade, quer eventualmente da Assembleia Municipal. Para além ainda de outras ideias que ainda possam surgir, sobretudo em relação às juventudes partidárias que também participam e da forma como eles participam nestas listas atualmente. E em relação a este capítulo de eleições, não sei se agora me esqueci de mais alguma coisa, penso que não. Era isto que interessava que os nossos ouvintes nesta altura pudessem saber, para poderem também ir orientando as suas possibilidades de audição dos seus candidatos favoritos, ou tentar esclarecimentos de uns e de outros, para depois poder estar mais avisados e mais informados para poderem votar. Da nossa parte, para hoje, desta informação, ficávamos por aqui. Avançaríamos então para aquilo que nos trouxe este programa, em que Carlos Rodrigues será o lançador dos temas que andarão à volta de Portugal continua sem rumo, sim ou não? Eu nunca fui lançador, eu jogava à defesa. Era a defesa. Então, e hoje vamos ver se é defesa. Vamos ver se é defesa ou se é ataque. No futebol moderno, as defesas têm uma importância decisiva naquilo que é, digamos, que o futebol de ataque. Eu cheguei a fazer um bocado de trabalho do coentral, quer dizer, também às vezes ia lá à frente, mas era só por incapacidade dos meus colegas. Sobretudo para além desta possibilidade, deste argumento em relação a Portugal nacional, mas também como retirar Santarém do imobilismo. São os dois temas que quero. Eu acho que isto é o reconhecimento que está no imobilismo, portanto, a gente já lá vai. O problema que tem a ver é falar aqui em alguns temas que são nacionais e, naturalmente, introduzir desses temas nacionais o que é necessário fazer em Santarém, para uma tentativa de tentar que Santarém saia do imobilismo em que se encontra. Aliás, recordando aqui o tema que o Marcelino trouxe aqui sobre a Prodata, os elementos da Prodata, esses números são altamente significativos e altamente preocupantes, e é a partir dessa base que nós temos que encarar as próximas eleições e, naturalmente, o futuro de Santarém. É claro que a minha intenção é chamar e realçar que, se o país está eventualmente um pouco melhor, deve-se em parte ao governo anterior. É claro, já sei que o Marcelino vai dizer que não é verdade, mas na realidade... O Marcelino e o Rui Barreiro. Mas depois a gente já está para conversar. Quer dizer, o país está realmente um pouco melhor, deve-se ao governo anterior. Os resultados são conferidos a partir do governo do Passos Coelho e, aliás... eu já agora vou corrigir o que disse. Diga. Tem alguma razão. O país está um bocadinho melhor, deve-se ao governo anterior, porque fez tantas asneiras que agora algumas foram corrigidas e, portanto, isto começou logo a melhorar. De facto, é verdade. Também era melhor. A gente já lá vai. Aliás, nem era preciso fazer muito para fazer melhor. Eu nem quero comentar e socorrer-me a algumas informações que tenho aqui presentes. Tem a ver com o ex-primeiro-ministro italiano, o Mário Monti, que dá uma entrevista do Expresso em 3/7 e que realmente afirma que foi graças ao trabalho do governo anterior que colocou algumas condições para o nosso futuro. Por outro lado, há também um socialista de nome Vicente Jorge Silva, que é de todos conhecido, é articulista atualmente, voltou a ser articulista do Jornal do Público, onde também refere que o país eventualmente está melhor, deve-se ao governo anterior. A gente tem que coordenar a situação. E eu, pondo estes dois pontos, a partir de agora, o problema é que a frustração arrasta-se desde o início da geringonça, com o incumprimento das metas ambicionadas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Porque não sou só eu que faço algumas críticas ao governo, os próprios apoiantes do governo, o Bloco e o Partido Comunista, fazem declarações de infortúnio diário e permanentemente. Quer dizer, não sou eu, eles é que põem vários problemas. Mas eu acho que os que você põe são diferentes daqueles que o Bloco de Esquerda e o PCP põem, ou não? Não, o problema que eu ponho também... Não, são iguaizinhos. São? O problema do Bloco de Esquerda quer carregar com fartura de uma série de mais funcionários públicos. Há uma série de situações que querem ser alteradas. O Governo não pode de maneira nenhuma entrar nessa situação, sabe da dificuldade de verbas que temos e vai travando. Quer dizer, o problema... Eu acho que as pessoas têm
temos que acabar com os precários, mas haverá lugar para 30 mil precários? Haverá lugar para todos os professores? Com certeza que não há. Há que organizar e planificar nesse sentido. E os infortúnios, o Bloco de Esquerda... Mas se eles são precários é porque estão a fazer alguma coisa. Supostamente estão a cumprir algumas funções, é porque estão a ser precisos, não é? São precários, mas são precisos. Portanto, aqui a questão da relação jurídica de emprego é uma questão importante. Nós cá na Câmara de Santarém também temos precários. Exatamente. Não é só o Governo que tem precários, era bom também a gente lembrar-se disso. É que esta coisa dos precários, às vezes pensamos que, aliás, infelizmente, em sítios onde não deveriam existir precários. Mas isso já lá vamos. Mas colocando estes dois temas em relação ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, para além das áreas de soberania que o Estado falhou em várias frentes ultimamente, como é do reconhecimento geral, também são notórios, já falámos aqui há dias, a incapacidade do Governo em concretizar investimentos previstos até 2019, nomeadamente na ferrovia, que decorrem com uma fragilidade técnica dos organismos que programam os investimentos em Portugal. Ou seja, o Governo é incapaz de concretizar, e estava prevista a concretização da linha Sines-Badajoz e nem saiu do papel ainda. Mas, ultimamente, e esta foi a semana passada, saíram uma série de manifestações e de comunicados dos empresários, gestores e investigadores que alertam para o risco de Portugal se tornar numa autêntica ilha ferroviária por não estar a apostar na bitola europeia com a Espanha. O Estado português vai condenar às exportações a crescentes custos do transporte. Mas lembra-se quem é que suspendeu essas coisas? Convinha lembrar quem foi o Governo que suspendeu. Quem é que travou tudo isso? Exatamente, que suspendeu esse desenvolvimento da ferrovia. Já agora... A gente já lá vai, quer dizer... Vai. É aquele homem do PIN. Desculpe lá uma coisa. Isso quem suspendeu não foi o PSD, nem o CDS. Não. O PSD e o CDS avançaram com uma proposta das infraestruturas de alto valor acrescentado. Aliás, matéria que discutimos aqui bastante vezes, infelizmente Santarém não foi contemplada. Avançaram no papel, quer você dizer? Avançaram no papel. Não, estou a dizer estavam previstas um conjunto de realizações e de investimentos que foram suspensos com o Governo do PSD e do CDS. Alguns de tal maneira suspensos que nos causaram um impacto orçamental porque já tiveram que se indemnizar a quem se tinha adjudicado alguns trabalhos. Isso é de 2010, tem a ver com alguns projetos megalómanos, nomeadamente do TGV, que naturalmente foram, no meu entender, até bem paralisados. Não está de acordo com a paralisação? Estou de acordo com o que vinha, nomeadamente do TGV, um projeto de grande grandiosidade. Aliás, agora até um ex-deputado... É bom não termos TGV, é isso que quer dizer? Como? É bom não termos TGV, é isso que quer dizer? Na altura foi definido assim. O que vai acontecer é que toda a Europa fica com TGV, até à Espanha, menos nós. Nós é que depois... Não, a Espanha já tem vários TGV. Menos nós, quer dizer, nós não temos TGV. E, portanto, você acha isso bem? Em termos de estratégia de desenvolvimento do país, acha isso bem? O país não tinha condições, nesse momento, para lançar uma obra dessa envergadura, congelou e avançou com outras. Mas qual é que avançou? É isso que eu estou a dizer. Congelou essa e avançou com quais? Mas já avançou. Não avançou. Avançou com a linha. Eu dou uma ajuda ao Carlos Rodrigues. Isso eu agradeço. Eu dou uma ajuda o que é que o país avançou. Olha, por exemplo, avançou com uma privatização da ANA, que tinha como a responsabilidade de fazer o novo aeroporto. E na privatização naquela privatização que foi dar à Vinci, aos franceses, a ANA, o negócio foi de tal maneira feito que eles agora não fazem o aeroporto. E depois, neste momento, para que conste, os voos da chegada, quer ao Terminal 1, quer ao Terminal 2 da Portela, já atrasaram a módica quantia de 500%. O que quer dizer que neste momento já estamos com muita dificuldade em receber a maior parte de alguns voos que já não estão. Eu vou dar uma Marcelino. Já foram recusados milhares de vou acrescentar centenas de voos para Portugal. Mas isso era bom ou era mau? E esse projeto do aeroporto não éramos nós a pagar, nem estava nas infraestruturas, era a ANA que tinha que fazer. Mas o seu partido e o PSD e o CDS
CDS, venderam aos franceses da Vinci a ANA de uma forma de tal maneira gravosa que a ANA a Vinci já aumentou as taxas portuárias 9 vezes desde que é dona dos aeroportos e não fez o aeroporto. Eu sei que o Marcino não quer que fosse privatizado esse serviço. Isso percebe-se feito e compreende. Eu não quero que seja privatizado. Eu não quero que seja feito daquela forma. Agora... E aquilo que foi feito, como também aquilo que foi feito pelo partido que o senhor é militante e mais o CDS, que foi a entrega aos chineses, quer da EDP, quer da REN, que são duas empresas. O curioso é que não foi entregue a nenhuma empresa privada. Foi entregue a uma empresa estatal chinesa. Quer dizer, nós não podemos ter empresas nacionalizadas, digamos estatais, mas não estamos nada preocupados de entregar a empresas cuja importância vital na economia do país é muito grande, entregar a empresas estatais chinesas. E eu pergunto onde é que está a teoria, onde é que está a lógica dessas privatizações. Eu sou e defendo que há determinados serviços que são vitais para o país, nomeadamente a REN, e a própria Galp ser totalmente privatizada, eu não concordo. Mas eu não estou a falar na Galp, eu não falei na Galp. Não, mas é para lhe dar um exemplo. Falei na REN e na EDP. CTT também. O CTT também, não? Os CTTs, os CTTs também, que tínhamos a entrega de correio diariamente e agora temos dia sim, dia não. Ou até mais tarde, mais passado. Ou até mais tarde. Mas já agora, então, para clarificar esse ponto, pagamos mais caro, se foi assim, ainda há pouco disse que o Governo tinha propiciado, as condições que criou na altura, propiciado agora o melhor desenvolvimento. Na altura foi o problema para ter agora melhores condições. Do TGV, que segundo o Rui Barreiro, e no tempo do engenheiro Sócrates, travou. Pois, eu ia perguntar, EDP, REN e CTT fez um projeto. Não foi o engenheiro Sócrates que travou o TGV, você está enganado. Então quem foi? Não, foi o Governo do PSD. Pronto. O Governo do PSD travou o projeto do TGV. Não, isso significa para aí 40 anos atrás. Pronto, entretanto, o Governo lançou, conjuntamente com as instituições, com as associações ao nível nacional, aquilo que se chamou as infraestruturas de alto valor acrescentado. Não, ele não lançou nada, aquilo era um estudo. Não houve concretização efetiva de nenhum investimento nessa área. Houve valores, definições, tudo. Está bem, mas foram definidos. Para O documento existe. Mas era para a exportação, era as linhas tendenciais para a exportação. Tinha a ver com dois objetivos. Era a reestruturação da linha férrea nacional, com ligação aos portos, tendo em conta as exportações. E neste momento as coisas têm-se ficado paralisadas e continuam mais graves ainda. Ficou paralisado? Carlos, diga lá uma coisa. Não avançava. Então, esse documento foi um documento produzido pelo governo PSD-CDS. Aquilo foi um documento encomendado a uma multinacional de consultoria. Exatamente. Foi feito esse documento, foi feito, como sabe, com a colaboração ao nível nacional, das instituições, das associações, com os municípios, tudo discutiu essa matéria. Tudo não. Toda a gente discutiu isso. Não. E além do mais, a obra prioritária, eram duas obras prioritárias. Uma que era a ligação do Porto de Aveiro a Vilar Formoso. Sim. E outra já devia estar acabada, que é Sintes Elvas, e continua no papel, não sabe nada. Não. Mas então você, por um lado, acha bem que se tenha suspendido o TGV? Eu acho bem, não. Você acha bem. E por outro lado, acha que agora se devia começar a gastar dinheiro só porque no IEVA não é uma questão de gastar dinheiro. São obras prioritárias que ficaram definidas e são fundamentais. Definidas por quem? Este governo também já voltou a lançá-las, a dar-lhe o agrimã. Mas quer dizer, uma coisa é ficar definida, outra coisa é concretizar, e como você sabe... E como sabe, o seu amigo Pedro Marques está empenhado em desenvolver isto. Mas como você sabe, as obras públicas obedecem a uma série de regras. A uma série de regras. Exato. E quando se diz, não se vai fazer isto, isso significa paralisar durante vários anos. Porque as coisas todas têm que ter projetos, têm que ter expropriações, têm que ter concursos, e só depois disso se concretizar é que as obras acontecem. Agora é que os empresários universitários, técnicos, foram todos reclamar junto ao Governo que o problema dos atrasos em caminho de ferro criava grandes dificuldades, nomeadamente por causa da linha ibérica. Mas isso da linha ibérica, obviamente, criaram dificuldades, mas nós não podemos estar só a falar nas mercadorias, também temos que falar nos passageiros. Aliás, se nós tivéssemos TGV,
provavelmente mas a pressão... Mas o TGV não era só de passageiros, passageiros e mercadorias. Eu sei, mas se nós tivéssemos TGV, tínhamos estes problemas resolvidos. É isso que eu estou a dizer. Portanto, este problema da mercadoria e dos atrasos da mercadoria e, eventualmente, da circulação de pessoas estava minimizado. Nós, com a decisão de congelarmos o TGV, o que fizemos foi atrasar Portugal por mais 20 ou 30 anos. Porque mesmo que nós agora viéssemos a decidir voltar a recuperar a questão do TGV, entre novamente estudos, projetos, etc., passaria uma série de anos. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que nós vamos estar com o TGV à porta, isto é, na fronteira, uma série de anos, sem nós podermos utilizar o TGV. E fica já lá, é lamentável. E fica já que a bitola europeia ali em Salamanca e depois não podem entrar com os nossos comboios lá do outro lado. Fica isolado. E era possível, já não estamos. E era possível fazer esse esforço do TGV na altura? Era possível, para agora... que era possível, era um fundo europeu. Eu não posso analisar isso. Eram fundos europeus e obviamente que havia investimentos nacionais. Mas a questão que se põe é esta. A verba era bastante. Com a privatização, com as privatizações que tu fizeste, tu alienaste uma série de interesses nacionais, não resolveste problemas, porque não resolveste o problema do aeroporto, não resolveste o problema da dimensão nacional de empresas estratégicas, congelaste o TGV. Portanto, as decisões foram altamente lesivas e catastróficas para Portugal. Dá licença. E ao contrário do que diz o Carlos, Portugal continua sem rumo. Não, infelizmente, algumas das decisões tomadas por esse governo vêm prejudicar não só a minha geração, mas também as gerações vindouras. Olha, eu vou dizer uma coisa que diga. O aeroporto de Lisboa, ainda o Rui não era nascido, estava para ir para o Rio Frio. Ainda não era nascido. Veja bem aos anos que eu... Estava bem pronto? Rio Frio. Pronto. Veja bem. E nunca mais saiu. E naturalmente ninguém suporta que esteja ali o aeroporto dentro de Lisboa. Já não devia. Mas não é só a localização, tem a ver com a sua capacidade. Mas agora, não é só a sua localização, já tem esses problemas. Mas a sua capacidade é que está a esgotar. Aliás, era previsível com um crescimento normal do turismo. Felizmente para Portugal, o crescimento foi superior àquilo que era esperado e, obviamente, que isso causou transtornos. Por isso é que o Porto também tem aumentado significativamente o destino, etc. Andam a atrasar há anos e anos a mudança do aeroporto de Lisboa. E chegámos a essa... Mas agora não conseguem mudá-lo, agora preciso Mas quando fizeram a venda da ANA, não calcularam isso. E aliás, era uma das coisas que estava previsto anteriormente, é que a ANA era responsável pela construção do novo aeroporto está no contrato. Em Alcochete. Está no contrato. Não está. Se estivesse no contrato, agora obrigavam-no a fazer. E não estão, eles não estão obrigados a fazer, a Vinci não está obrigada a fazer. Quem estava obrigado a fazer era a ANA. Mas quando foi da venda da ANA ao grupo francês da Vinci, essa cláusula, contrariamente àquilo que o PSD e o CDS disseram, desapareceu, porque eles agora não são responsáveis. E agora vamos fazer um remendo no Montijo, e esse remendo no Montijo vai custar uns milhões só para retirar de lá a Força Aérea, vai custar uns milhões e vamos ficar coxos na mesma. E segundo alguns técnicos e alguns pilotos e alguns autárquicos dizem que aquilo não tem condições. Não tem condições. Também sei. Pronto. Bom, mas o Carlos falou aqui no Mário Draghi, julgo eu, e no Mário Monti. Exato. Portanto, julgo que falou nesses dois. Para certificar a primeiro-ministro. E portanto, relativamente a isso, é preciso dizer o seguinte: nós tivemos uma troika e a troika tinha 3 entidades. Também já reconheceu que falhou. Ora, aí está. E, portanto, esta coisa de uns dizerem uma coisa, outros dizerem outra, nós não devemos só olhar para as conversas de alguns. E, portanto, nessa troika, nomeadamente o FMI, por exemplo, veio dizer que, afinal, se calhar não tinha feito bem e, portanto, aquilo que aconteceu durante o governo PSD-CDS não devia ter sido feito assim. Mas o próprio BCE... O governo foi para além da troika. Não, mas é que já... Mas mesmo não tivesse sido, já tinha corrido mal. Mas eu também sou capaz de dizer, com toda a vontade e naturalidade, o ex-governo do PSD e CDS não teve a coragem e a capacidade de implementar as políticas necessárias e próprias naquela altura, nomeadamente acabar com uma série de municípios ao nível nacional. Não, fizeram uma brincadeira que foi acabar com algumas freguesias e como foi aqui no caso de Santarém, foi assim uma coisa daquela contabilidade eleitoral, não é? O Mozinho da Silveira fez a reorganização do território já há 2 séculos passados. 1830.
34 para exatamente, fez 300 e tal municípios, e se a gente tivesse metade desses, chega muito bem. O senhor sabe isso bem, já tivemos falado disso aqui. E o governo do PSD perdeu a grande oportunidade de fazer essa eu acho reforma. Que fez o errado, que era acabar com a freguesia, quando não podia ter acabado. Mas agora voltamos se a gente está no comboio, se a gente andamos aqui no comboio e no aeroporto a diário e fazer isto, vamos entrar agora. Como é que o que disse até agora se liga com Santarém, que era a sua proposta? Já lá vamos. Sim. Então, no aeroporto que é para Santarém. Exatamente. Temos o aeroporto. O que posso dizer é que a gente está a meia hora do aeroporto e aproveita isso. Exato. Mas isso é a incapacidade, limitação dos agentes dos rapazes que têm andado aqui à volta do cabaçeiro. Isso é outra conversa. Mas o problema, continuando então, sim. O problema está aqui, outro assunto extremamente grave e preocupante, os mais recentes incêndios desencadearam um caudal noticioso incapaz e de permanecer indiferente e distante à cruel ruralidade que estão metidos tantos portugueses. Quer dizer, veio novamente à balha toda esta situação. O vice-presidente da Câmara de Mação e presidente da Associação de Produtores Florestais, cujo o Rui conhece, do Conselho, está preocupado porque está a assistir que o Governo aprove propostas legislativas que atabalhadamente estão de preparar. O problema é que esta precipitação já aconteceu vezes demais ao longo das últimas décadas. E a preocupação que eu trago aqui é só para saber isto. Desde muitas promessas que começaram 91, 95, 98, 2003, 2005, 2013 e agora 2016, e tudo fica mais pobre. 17, perdão. Tudo fica mais pobre. O Conselho de Mação desenvolveu um conceito de ordenamento florestal elogiado em toda a Europa, onde foi apresentado e foi tentado levar para dentro. Não, andavam até a vender a solução como sendo uma solução excepcional. Exatamente. Pois, pelos vistos, não foi assim tão excepcional. Já deu mais 50% do Conselho outra vez. Quer dizer, sem a solução ardeu 50, agora com a já solução lá vamos, quer dizer, não façam injustiças às pessoas de Mação, porque Mação... Não, é constatar factos, engenheiro, só estou a constatar factos. Antes da solução ardeu 50%. Exatamente. E depois da solução ardeu 60%. Exatamente. Então não há solução nenhuma. Já lá nenhuma. vamos ver. O que a Mação fez, independentemente de não ter avançado com o projeto que tinha, foi criar um equipamento distribuído para as aldeias. 600 litros de água. Era o que havia. É o que havia. Criou. Perante um incêndio daquilo, o que é que faz a 600 litros de água? O senhor deixa-me falar, faz favor. Eu deixo. Convém. Para terminar aqui a ideia. Deixa-me lá falar, faz favor. O senhor não sabe que a massa florestal de Mação é pinheiro. Sim. Pronto. Então o que aconteceu aqui há uns anos? Quando o pinheiro arde, quer dizer, rebenta Eu pensava que era o eucalipto, que era o Não, mas isso já lá não é nada disso. E o problema é que ficou lá os pinheirinhos todos. E é impensável travar uma massa daquelas, que aquilo é uma coisa impressionante. Esta aqui é a realidade. Independentemente da defesa que fizeram lá alguma coisa, terraplanagem, estradas, aceiros, foi uma tentativa de fazer isso. Agora, nunca chegaram a aplicar, ou seja, nunca chegaram a aplicar o plano. O plano está feito. O plano está feito para andar, está aqui, vale a pena ler. Tem as empresas, tem o emparcelamento feito, tem já várias propostas para andar. E o problema que acontece, a gente já lá chega. Vai ouvir agora. Então, pois, continuando. O problema florestal, fez um bom projeto, Mação fez um bom projeto. Fez um bom projeto e tem o aqui, está aqui. Exatamente, sim. E depois? O problema florestal em Portugal não reside nas espécies florestais. Aí estamos de acordo. Tá? Aí estamos de acordo. Já lá vamos. Mas sim de um modelo, querem ver que o Rui Barreto também está comigo, disso temos certeza, mas sim de um modelo económico de gestão associado a uma estrutura de propriedade florestal. Estamos de acordo? É assim, é como dizia o outro, é a economia estúpida, não é? Portanto, e na verdade, essa é a grande razão para nós continuarmos a ter incêndios florestais e vamos continuar a ter. Sim, inevitavelmente. E então, concluímos. Qual é a proposta de Mação? Que assegura a viabilidade económica da exploração, contribui para a renovação dos responsáveis, que há que alterar os proprietários, que a maior parte deles já não sabem ler nem escrever e têm limitações, a criação de sociedades anónimas, cooperativas, ou uma participação dos fundos. Mas isso está tudo previsto na legislação. Já lá vamos.
exige que se torne compulsivo, Para aqui bem. a alienação e a sua integração no património da Unidade de Exploração Florestal. Não é bem aquilo que está previsto. É isto que tem que avançar. Então, o que é que se em quer Portugal, dizer? O que é que deixa eu acabar. Está bem, mas era para explicar o que é que se quer dizer. Quer dizer, é que... Carlos, desculpa lá, antes de responder aqui ao Nelson, só dar mais uma chega para depois você poder responder. Então, porquê é que Mação, sendo até gerido uma Câmara que é de gestão desse governo, teve lá 4 anos e meio, não os conseguiu convencer a produzir legislação e meios que lhe permitissem aplicar esse plano? É que, daquilo que nós sabemos, houve uma política de liberalização e de retirada até dos municípios do centro da decisão, e afastou não só a questão da gestão económica conveniente, como também tudo aquilo que tinha a ver com a prevenção, com os trabalhos necessários para conseguirmos ter uma floresta mais objetivos, mais desenvolvida, mais resistente. Foi lá os ministros, foi lá os primeiros-ministros. Quem é que acabou com os guardas florestais? Para mim pode ser foi o Dr. Passos Coelho, não tem problema nenhum, não devia ter acabado. Pronto, interessa saber. Pronto, já lá vamos. Nós estamos aí sempre lá, mas nunca lá vamos. Vamos lá, mas nunca lá chegamos. Deixa acabar. Deixa acabar. E este assunto, já agora para os nossos ouvintes, esta frase que disse, quer dizer o quê? Uma unidade de exploração são 2.000 ou 3.000, ou o caso de Mação tem 41.000 hectares, e que a média de propriedade são 0,7 do hectare. Veja bem quantas propriedades é que são. Mas eles conseguiram já juntar unidades, reorganizaram o território. E esses territórios vão ser integrados nesse património dessa unidade florestal. Para valorização económica. Digo ao Rui, aquilo que eu sei é que não há verbas para isso. Não há verbas para isso. Bem, voltamos sempre à velha questão de haver verbas do Estado. Deixa-me só continuar. Não, mas é que a propriedade não há nenhuma coisa. A propriedade é privada. E, portanto, uma pessoa como o Carlos Rodrigues, que defende, que é defensor, claro, da propriedade privada, da iniciativa privada, está agora a reclamar, nem mais nem menos. Não. O que você está a reclamar é a intervenção do Estado. Não estou nada disso. Não, é o que você está a reclamar. Quando diz que não houve verba, não está a dizer o quê? Não estou a reclamar nada disso. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Carlos Rodrigues. Desculpa, quer que eu diga uma coisa? O senhor vai ouvir. Eu que estive na Misericórdia e fiz, emparcelei 80 hectares ali embaixo. Não houve um tostão, não houve apoio nenhum do Estado. E fez ou não fez? Fiz aquilo todo. Estão lá todos emparcelados, troquei, alterei, estão lá tudo a funcionar. Então não dá. Pronto. O problema é que quando se fala de milhares de agricultores, tem necessidade de haver florestação, tratamento. Mas eu estou de acordo. Não há investimento do Estado. Não há fundos comunitários. Eu só não consigo perceber como é que o Carlos é defensor da iniciativa privada e ao mesmo tempo está a defender que haja na prática. Fundos comunitários. Está bem, mas os fundos comunitários também são dinheiros públicos. Pois são públicos e há fundos comunitários para determinadas áreas e para a floresta não há. Não, isso não é verdade. Eu já agora tenho aqui uma pergunta para fazer ao Carlos Rodrigues. Diga lá. O governo do PSD e do CDS, cuja coragem, o senhor diz aí que não teve coragem para fazer determinadas coisas. Por exemplo, exatamente. Teve coragem para produzir neste país o mais brutal aumento de impostos que alguma vez aconteceu. E esse dinheiro que nos roubaram também era propriedade privada de cada um de nós. Porque aquilo que é o esforço do trabalho de cada um dos portugueses é também privado, é também deles. E, portanto, o governo do PSD e do CDS teve coragem de fazer o maior aumento de impostos. Deixe-me-se acabar. Esse maior aumento de impostos, houve portugueses que pagaram mais de impostos num ano a mais do que aquilo que valem esses 0, não sei quantos de hectares de cada uma dessas pequenas propriedades. Portanto, se o governo teve coragem de retirar a cada um de nós, a cada um dos portugueses que trabalham,
trabalha o fruto do seu trabalho, porque é que não tem coragem de retirar também, não teve coragem de retirar também essa propriedade que não vale nada individualmente em termos de 0, qualquer coisa de hectares. E portanto, ou temos coragem para ser capazes de fazer tudo, ou só temos coragem para fazer aquilo que é o mais fácil, que é retirar em impostos o dinheiro que também é de cada um de nós. Porque o rendimento das pessoas, o ordenado das pessoas, o trabalho das pessoas é aquilo que não deixar acabar o meu... Já vai ouvir. E portanto, vale menos 0,7 hectares de hectare em maçã do que aquilo que foi retirado a muitos dos portugueses em impostos durante o ano. Portanto, coragem é outra coisa. Eles são cobardes todos. Uma cambada de cobardes é que eles foram. E com esta nota do José, exatamente, com a nota do José, como é que continua? Já lá vamos. É evidente que é de uma injustiça tremenda estar a tirar e sacrificar os impostos como foram feitos, quando efetivamente podiam ter ido tirar de outras áreas, podiam ter congelado outras situações, e não o fizeram, foi uma opção errada. Mas o que está aqui em causa, porque eu estou disponível e não faz mal nenhum que as propriedades que eu tenha e mais o meu irmão, que não são tratadas nem desbravadas, que me as retirem. Não tenho problemas nenhums, eu aceito perfeitamente. O indivíduo tem uma propriedade, não a trata, nem sabe onde é que ela é, só tem que fazer uma coisa: é expropriado. Ponto final, parágrafo. E quando houver dinheiro, levas o dinheirinho. Esta aqui é a realidade. Pronto. Continuando e começando a terminar. Entretanto, só para terminar aqui a nossa função, que é o seguinte: em 1969, o Marcelino agora não vai ouvir, Álvaro Cunhal, tenho aqui a capa do livro, publicou A Questão Agrária em Portugal, está aqui, em 1969. É um livro que eu recomendo para ler. Bem feito e atual. Na página 199 do livro, está aqui, afirma: o desenvolvimento agrícola em geral não representam um benefício para a pequena propriedade agrícola, dizia Álvaro Cunhal em 1969. Antes agravam as suas dificuldades e apressam a sua derrota e a sua decomposição, refere ainda, citando Lenin, convém, diz ele aqui: as pequenas explorações declinam e arruinam-se sobre o jugo da sua técnica atrasada. Repara uma coisa, o próprio Álvaro Cunhal, no seu livro, já tinha uma luta tremenda contra a mediocridade e a incapacidade dos próprios agricultores que estavam a sofrer. E o que acontece hoje é que antigamente ainda lá viviam algumas pessoas nesta altura, em 1970. Agora não mora lá ninguém. Ou moram pouca gente. Pouca gente. Mas o que é a pequena propriedade? Já agora, o que é que você considera pequena? Passa a ser uma coisa muito técnica. Não, mas o que é a pequena propriedade? Estamos aqui a falar de quê? Pois. Convém dizer. A pequena propriedade é o quê? No Alentejo é uma coisa, a Norte é outra coisa, não? Como? No Alentejo é uma coisa, uma dimensão. Com certeza, o Rui Barreto foi secretário de Estado das Florestas, sabe melhor do que nós, e quando eu estou aqui a falar neste problema, é o problema que a gente vai tratar no ponto a seguir, que é o problema de Santarém, porque em Portugal 2/3 do território estão abandonados, e a nossa economia é muito mais forte quando esses 2/3 do território estiverem a produzir, e Santarém está dentro dessa área dos 2/3 abandonados. E agora faz a ligação para Santarém. E agora, para depois de visto... Já agora eu gostava de voltar atrás à intervenção, porque o Carlos fez uma série de pequenas afirmações, algumas muito ricas do ponto de vista do debate, e eu queria voltar aos precários, que era para não deixar passar em claro um aspecto que me parece extremamente importante. A questão dos precários... Eu já agora, Rui, para acrescentar, eu falei dos precários, como podia também falar que eles querem alterar os contratos coletivos de trabalho que estão aprovados e que o Partido Socialista não quer tocar, por causa das responsabilidades que a Europa relativamente aos precários, é preciso termos a noção do seguinte: nós vivemos num país envelhecido e, portanto, também faz a desertificação e o envelhecimento são características destes territórios que ardem. Portanto, há pouca população, em geral população envelhecida, e se nós queremos fixar jovens,
Se queremos que eles comprem habitação, criem família, constituam família, não podemos continuar a alimentar que esses jovens estejam com ligações laborais precárias sucessivamente, até porque o precário tem muito mais dificuldade em comprar habitação, tem muito mais dificuldade, não consegue, exatamente, tem muito mais dificuldade em constituir família, e portanto nós estamos a alimentar a questão dos precários e da precariedade na ligação laboral, é o alimentar de muitos dos problemas. Nós não podemos querer de um lado uma coisa e do outro outra. É evidente. Há causas e há consequências, porque se houvesse um mercado que permitisse que as pessoas, independentemente de terem um vínculo laboral, pudessem facilmente aceder ao crédito, pudessem facilmente ter soluções que lhes permitissem constituir família e ter filhos, tudo bem, as pessoas podiam ter uma ligação laboral mais flexível, digamos assim, como é uso dizer-se, mas havia condições de acesso a outros bens. Não é o que acontece. E, portanto, esta reivindicação de resolver problemas de pessoas que estão há anos a prestar serviço à administração pública, seja ela central ou local, e há muita gente, e em Santarém também temos disso na Câmara, e ao mesmo tempo a criar condições para que esse trabalho se vá desenvolvendo, mas nunca resolvendo o problema da sua ligação e do seu vínculo, criando obstáculos à fixação dos jovens, é óbvio que é mau em todos os aspectos. Nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval, e gostarmos de uma coisa mas não gostarmos da outra. No caso do imobilismo de Santarém, é isso. Vamos entrar agora. Também aí nós temos que trabalhar. Exatamente. Nós temos que ter condições para criar empregos bem remunerados e para fixarmos os jovens. Se não for assim, não vamos lá. E agora, como é que vamos... Já agora só uma nota de rodapé também, relativamente a uma referência que aí fez, relativamente ao investimento público na floresta. O investimento público na floresta é significativo. Só para ficarem com uma ideia, nós temos tido vários milhões de euros em todos os quadros comunitários de apoio que são apontados à floresta. E não, o problema é que a floresta não tem os seus problemas resolvidos só a derramar dinheiro. Não é por derramarmos mais dinheiro na floresta que estes problemas se resolvem. Aliás, só ficámos com uma ideia... Esse dinheiro tem sido bem investido em determinadas áreas florestais. Não, mas nós não temos que dizer que eles são bem investidos pelo facto de terem sido investidos. Porque depois, se forem herder, onde é que está o bom investimento? Esses não são herdidos. Mas é só para ficar com uma ideia. O investimento público é significativo. Nós investimos dinheiro dos contribuintes, dinheiro nosso, todos nós, com grande dimensão anual. Eu posso trazer os números, mas só para ficarem com uma ideia, o Fundo Florestal Permanente, que é um fundo que é constituído pelos impostos de quem mete combustível, portanto, exclusivamente quem utiliza viaturas automóveis e, portanto, compra combustível, dá mais ou menos 20 milhões de euros por ano. São canalizados para a utilização e para a proteção da floresta. Que é apenas uma parte ínfima do dinheiro público que vai para a floresta. E, portanto, se a floresta é privada, a grande maioria da floresta é privada, e se há um gasto significativo de dinheiro público para a floresta, quem são os beneficiários desse dinheiro público? São os privados. Portanto, não é dizer que não há dinheiro e que não há... O problema é que não se resolve. É só para deixar aqui uma mensagem do Rui Barreiro. Clara, que é o tal imobilismo. E para onde é que ele passa? Como é que a gente sai daqui? Sem uma política de desenvolvimento económico para Santarém, não sai nem estimula os investimentos. Não vale a pena andarem aqui em Santarém a dizer que vão fazer assim, fazer assado, mas, sem essa política não existe. O PSD, o PSD não. É errado dizer o PSD. O Presidente da Câmara atual fez um comunicado há uns meses atrás, já lá vão 6 meses ou 7, a propósito do Hospital da Luz, dizendo que a oposição tinha chumbado um investimento importante para o Conselho de Santarém. Isso é demagogia pura e dura. Isso eu reconheço isso. Ele nem devia falar dessa maneira. Exatamente. Porque ele, desculpa lá uma coisa, só para a gente terminar essa conversa, ele nem sequer tinha condições para levar aquilo à gestão do município de Santarém. Pronto. Ele não, é como a história do crematório. É pior, esta ainda é pior. Eu acho que esta ainda é pior, porque a do crematório tem razões de ordenamento do território. Agora, o que ele quer dizer, fique bem claro. Mas deixe-me só terminar esta questão do Hospital da Luz, que eu acho que vale a pena, até porque eu já não vou estar cá mais
na qualidade de comentador, porque vou ser substituído de acordo com aquilo que nós combinámos, e relativamente a esta questão do hospital vale a pena recuperar, porque isto aconteceu para aí em novembro ou dezembro de 2016, que foi levado, ou em janeiro, que foi levado à Câmara para decisão. Como diz o Carlos e bem, não devia ter ido à Câmara porque não havia condições de fazer a aprovação. Adiante. A oposição, portanto, os representantes do PS e da CDU na Câmara chumbaram, e bem, porque aquilo não tinha condições de ser aprovado. Como já tinham chumbado também o relatório. Mas já agora, desculpa lá uma coisa, a crítica que eu estou a fazer não é só aos Presidente da Câmara e aos autarcas, é aos técnicos. Desculpa lá uma coisa, os técnicos nunca podiam ter passado ao Agrimã aquela deliberação para ir à Câmara. Mas repare, mas o mais grave é que, portanto, aquilo foi chumbado, foi dito como é que se resolvia o problema. Nós até falámos com a administração do Hospital da Luz, dizendo que era importante um investimento desse género, que são muitos milhões. Mais uma vez, é a tal história da estratégia de desenvolvimento económico. É importante criar empregos qualificados, e era muito dinheiro que vinha para cá. E o Sr. Presidente da Câmara disse que o mais rapidamente possível, portanto, na próxima reunião, iria levar novamente o assunto à reunião de Câmara. Não disse bem qual era a próxima, e o que é certo é que o assunto, passaram estes meses todos, era tão urgente que viesse para cá o Hospital da Luz. Nós continuamos a achar que é importante que o Hospital da Luz venha para cá, mas não se fez rigorosamente mais nada. Qual é o ponto de situação? Não, o ponto de situação é que está tudo na mesma. Foi pedido um parecer jurídico, e o parecer jurídico já veio, mas não houve nem deliberação da Câmara, nem da Assembleia Municipal, que eram essenciais para resolver. Não há investimento. Está parado porque não há investimento. Sim, mas os proponentes, enfim, os candidatos a fazerem as obras, têm situação parada ou está... Não, está parado, quer dizer, então, se eles não podem... Pois, não sei se eles continuam interessados. Não, eles continuam, pelo menos, da reunião que nós tivemos, eles estão interessados em vir para cá. Agora, nós estamos a dizer que, na prática, por inércia e incapacidade municipal, não se concretiza um investimento. Esse tipo de assuntos devia ter sido, de facto, resolvido a priori. Antes. Mas já que não foi, então que se resolvesse a posteriori, que viesse o passeio jurídico, que houvesse uma deliberação da Câmara, uma deliberação da Assembleia Municipal, e que rapidamente as coisas Deixe-me ficar aqui a mensagem. Vai ficar só para o próximo mandato. O problema é que Santarém... O senhor está com muito não estou nada, estou a deixar um recado ao Rio Barreiro. Essa é a intenção. Venha lá o recado. É prioritário mobilizar a nossa sociedade civil. Concordo, também concordo consigo. A cidade de Santarém tem uma sociedade civil que é incipiente, é pouco interventiva e nada mobilizadora. E a prioridade para Santarém é afirmar Santarém como uma montra da fileira agropecuária. É por aqui que se arranca e se tira Santarém do imobilismo. E enquanto este processo... Já podemos discutir um bocadinho mais. É porque essa é a minha opinião. Eu acho que deve haver investimentos claros nessa área. Aliás, ainda há pouco tempo fui à Estação Zootécnica Nacional reclamar a concretização do Centro de Excelência da Agricultura e da Agroindústria, precisamente porque eu considero que essa área é uma área muito importante para o desenvolvimento do Conselho. Eu vou dizer mais, é prioritária. Mas nós temos que beneficiar, por exemplo, do turismo. Não estamos a beneficiar como devíamos da mancha turística que há pouco estávamos a falar do aeroporto e da proximidade que temos do aeroporto, mas nós devíamos beneficiar muito mais. Bastava que 10% dos turistas que vão a Lisboa viessem a Santarém, ou aqueles que vão a Fátima ficassem cá. Bastava que isso acontecesse para que a dinâmica da atividade económica em Santarém crescesse. Mas não leva mal. Eu hoje encontrei no Centro Histórico um artista que resolveu vir passar uns dias a Santarém, trabalha com o Rodrigo Leão, portanto, que é um conhecido músico que produz várias bandas musicais para filmes, já foi premiado internacionalmente, e este músico está cá, produz até algumas das letras para o Rodrigo Leão, e veio a Santarém e tive a oportunidade de estar um bocadinho a trocar impressões com ele, e ele disse: vocês têm aqui um potencial interessantíssimo, é pena não divulgarem, é pena não fazer. E eu disse: pois, o potencial está cá, agora é preciso fazer o resto do trabalho. Temos condições. O turismo é também uma área importantíssima que nós temos que potenciar muito mais. Essa é a segunda prioridade. Agora, não podemos como aconteceu aqui há uns tempos, temos os monumentos fechados, não há horário. Mas a entidade de turismo diz que está a estudar o produto. A entidade de turismo, eu não concordo. Eu sou muito crítico
sou muito crítico relativamente àquilo que a entidade de turismo tem feito relativamente a essa matéria. Eu reconheço que o turismo é importante, o turismo é fundamental, eu reconheço isso que é fundamental, mas prioritário a área da agricultura. E essa área da agricultura é que vai naturalmente mobilizar e tirar Santarém do imobilismo. Agora, o problema é onde é que estão as pessoas para fazer isto. E eu queria aqui deixar uma nota, vou dizer isto, de Várzea, que o senhor conhece se calhar melhor do que eu, quer dizer, em que o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Várzea e fez uma reunião com a população e com as entidades responsáveis e conseguiu fazer os investimentos na área das estufas e com algumas empresas que estão licenciadas também nessa área, fazer um grande investimento. Um dos contributos que eu dei para a revisão do Plano Diretor Municipal, o atual vereador, que já não vai continuar, portanto, segundo aquilo que é público, o atual vereador do urbanismo ouviu várias entidades no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. Exato. E achou que me devia ouvir a mim também. Eu senti-me muito satisfeito por ter sido convidado para emitir a minha opinião. E eu, uma das coisas que disse foi precisamente que o novo PDM tinha que criar condições para que investimentos desse género pudessem acontecer no Conselho de Santarém. E isso está tratado. E ainda bem. E felizmente, aí nessa área, o novo diretor municipal, quando vier a ser aprovado, já prevê, digamos, condições para que as estufas, que hoje não são estufas de antigamente, se possam instalar. Mas já agora, só para concluir, o Rui sabe isso. Já falam mais já. Sabe isso? Sim, também estás com um pouco de bater. Hoje nem o Ricardo Rodrigues não me deixa falar hoje. Eu vou deixar esta mensagem, o Rui já não vem aqui mais. E o Rui sabe também, ou melhor, e fez bem, ter falado várias vezes no problema da Fonte Boa, antiga Fonte Boa. Mas você não acha que o Presidente da Câmara devia liderar isso? Ele nunca devia deixar de dormir em cima daquilo. Exatamente. Pronto. Agora o senhor tem o Instituto Politécnico, tem a Escola Agrícola, tem a comunidade urbana. Tem a comunidade, tem toda a gente. E se Santarém não agarrar neste problema da agricultura a sério, Santarém não é capaz de catapultar a situação dos investimentos e tirar a cidade do imobilismo. Carlos, últimos minutos para o Zé Marcelino. Eu já agora do imobilismo de Santarém, eu gostava só de dizer uma coisa que parece que é importante. Nós às vezes não temos a noção da dimensão do património que temos. Falamos muitas vezes, ou comparamos muitas vezes com a cidade de Évora, que tem menos património do que Santarém. E, portanto, Évora é hoje uma cidade com um conjunto enorme de visitantes diariamente que vão visitar todos os seus monumentos, tudo aquilo que existe, que é menos em termos de quantidade e de qualidade daquilo que Santarém tem. Qual é a diferença? Quantos hotéis tem e quantos hotéis qual é a diferença que existe entre Santarém e Évora? É que Évora está muitos passos à frente, muitos quilómetros à frente. Começou com cabeça, tronco e membros. Foi estruturado de forma a conseguir fazer com que a cidade se desenvolvesse e tivesse hoje a possibilidade de ter os turistas. Santarém continua que os turistas, como dizia há pouco o Rui, as pessoas que vêm cá e até não conheciam, tantas potencialidades. Então, mas vocês estão todos a dormir, é? E, portanto, nós vemos, e quando se fala na região de turismo... O que é que era preciso para O que é que era preciso era dinamizar toda esta situação. Quantas reuniões houve com os operadores turísticos? Quer dizer, Óbidos é o que é, porque reuniu, chamava os operadores turísticos. O que é que vocês precisam? O que é que vocês precisam? Precisamos disto. E 3 em 3 meses faziam avaliações, chamavam os jornalistas que escreviam sobre turismo, tornaram aquele lugar apetecível. Nós não fazemos esse trabalho. Porquê que a Norte de Santarém vão-se fazer 27 hotéis e na Caia... Ora está. Mas em Évora, vejam o caso de Évora. Para além da universidade, para além da classificação de património mundial, para além da Embraer e de outros investimentos estruturantes que acabaram por criar lá empregos. Por acontecer depois, por arrasto. O que é certo é que Évora tem há mais de 30 anos uma média de turismo invejável. E, portanto, é das cidades a sul de Lisboa, mais visitada. E está mais longe de Lisboa do que está Santarém. Muito mais difícil de chegar a Évora do que chegar a Santarém. E, portanto, porquê é que Santarém continua, de facto, com todo esse imobilismo? E porquê é que em Santarém nós vemos constantemente, já falamos aqui isto várias vezes,
uma fila de autocarros. Mas eu sei uma fila de autocarros ali parados, em que as pessoas saem do autocarro, vão ao Milagre, voltam para o autocarro, porque entretanto eles só têm 20 ou 30 minutos para estar em Santarém. Mas quem organizou o programa da visita não foi sequer nunca contactado por Santarém. E tem que ser ali na fonte, não pode ser depois no fim da. Isso é um aspecto importante, porque muita gente está a falar, tem-se ouvido falar que muitas estratégias para fixar cá as pessoas, mas daquilo que foi desde 2002, 2003 constatado aqui em Santarém, é que tinha que se falar com as fontes, tinha que se falar com os operadores, com os grossistas, para poder alterar alguma coisa. Não precisamos de inventar nada, já está tudo inventado, é só copiar. É só copiar. Que tradição tinha óbvios relativamente ao chocolate? Zero. Nós temos condições, até temos o Pampilha, até temos os Celeste. Aliás, o Presidente da Câmara ainda veio há pouco tempo contar a história do Pampilha e dos Celeste na televisão, e portanto temos tanta coisa para mostrar, tantos produtos que são capazes de ser âncora. É uma questão de os trabalharmos e, primeiro que tudo, perguntar aos operadores o que é que eles querem e nós tentarmos resolver os problemas, e a Câmara, em vez de ser parte do problema, tem que ser sempre parte da solução. Ficamos por aqui. Carlos, está tudo por hoje? Estamos a terminar. Eu já agora queria comentar os ouvintes da RCA Ribatejo, dizendo que é um prazer estar aqui nestas conversas de Ribatejo, e agora, na minha qualidade de candidato, vou deixar um lugar a outro, voltarei já como candidato a ser entrevistado pelo painel. Desejo ao Carlos Rodrigues e ao Zé Marcelino, ao Nelson e ao Paulo continuação de bom trabalho, e para quem vai de férias, boas férias também. Pois, e para si, felicidades. Era que eu estava também aqui a prognosticar que neste final e neste último programa ou neste programa em que antes das eleições o Rui está a participar, desejar, obviamente, penso que é extensivo a todo o painel, as felicidades para as novas funções que agora vai exercer, e depois nas eleições o resultado eleitoral dirá que outros desenvolvimentos terá a sua participação aqui nos programas ou não. Conversas de Ribatejo fica por aqui. Esperamos que tivesse sido do agrado dos nossos ouvintes estas conversas. Esperemos também que seja do agrado as novas conversas que aí vêm a partir da próxima semana com os candidatos à Câmara Municipal de Santarém, através do sorteio que foi feito na passada segunda-feira e que ditou Bloco Esquerda, CDU, PS, PSD e CDS entre o dia 13/8 e o dia 10/9, portanto as próximas 5 sessões das Conversas de Ribatejo, em que estas conversas podem ser escutadas aos domingos de manhã às 11 horas e em repetição às terças-feiras às 21 horas. Boa semana, daqui até à próxima sessão, façam o favor de ser felizes.